Começa mais um 16mm e hoje é dia de falar de Creed 2, novo filme da franquia Rocky. Mas será que ele é tão bom quanto o primeiro? Você descobre depois da vinheta. Adonis Creed está agora no auge de sua carreira e é desafiado para uma luta contra Viktor Drago, filho de Ivan Drago, o cara que matou seu pai. Dessa vez o filme é dirigido por Steven Caple Jr. e o Ryan Coogler é apenas produtor executivo. E nesse quesito da direção não é ruim, mas não é tão boa quanto era do Ryan Coogler, principalmente nos momentos de luta. No primeiro filme a gente tem aquele plano longo, que é mais de um round inteiro de luta sem nenhum corte, ou pelo menos sem nenhum corte aparente, que te coloca completamente dentro daquela luta, porque como sempre eu falo, se não tem corte, fica muito mais real, porque a vida real não tem cortes. Aqui nesse filme, as lutas não são ruins, a direção do filme em geral não é ruim, mas ela é um pouco convencional. As lutas ela até consegue trazer aquela tensão, em muitos momentos eu me via na ponta da cadeira do cinema, o que é difícil, que eu sou um cara que gosta de assistir o filme quieto, analisando o filme, e esse filme eu fiquei realmente tenso nos momentos de luta. Ela é bem montada, então bem sincronizada, com uma edição de som muito boa que você sente o impacto dos socos. Ela só não é tão sensacional quanto era do primeiro filme, até porque é muito difícil repetir aquilo que o Ryan Coogler fez. E se a direção em si é bem convencional, o roteiro ele segue muito das mesmas batidas de todos os filmes do Rocky, o que eu não acho ruim, já tem uma fórmula pronta em toda a franquia, e se a gente lembrar bem, o quinto filme, que foi o que tentou se diferenciar um pouco dessa fórmula da franquia, é o pior de todos. Então é uma fórmula que funciona porque o foco em si, ele não é na luta, ele não é no boxe, e sim nas personagens que giram em torno disso. E o arco das personagens aqui, principalmente das personagens principais, do Adonis Creed, do Rocky e da Bea, funcionam muito bem. Principalmente a Tessa Thompson aqui, ela tem muito mais material pra trabalhar, ela tem muito mais tempo em tela do que ela tinha no primeiro filme, e a relação dela crescendo com a Adonis Creed é muito boa. Além disso, o filme consegue trabalhar bem o Rocky e a mãe do Creed apenas como pontos fundamentais na trama, mas não centrais na trama. Então, aos poucos, os personagens antigos vão deixando um pouco os personagens novos brilhar e Creed passa a ser uma nova franquia. Mas se isso funciona bem com os personagens, os acontecimentos em si não pode dizer o mesmo. Esse filme ele olha muito pra trás dos acontecimentos, muitas coisas que aconteceu no filme antigo, eles tentam ou repetir ou mostrar e falar, aconteceu aqui no filme antigo, mas vamos fazer um pouco diferente nesse. E isso me incomodou um pouco, porque o primeiro Creed ele faz melhor isso. Ele tem a mesma fórmula do Rocky, só que ele começa a criar uma nova franquia, e aqui ele perde a chance de se tornar praticamente um reboot de Rocky, se passando no mesmo universo, mas com o foco totalmente diferente do que acontecia nos filmes antigos. Já os rivais do Adonis e do Rocky, o Ivan Drago e o filho dele que vai lutar contra o Adonis, eles não têm tanto tempo de tela, eles não têm tanto desenvolvimento, mas a motivação deles funciona muito bem. O Drago, depois de perder pro Rocky, ele caiu no esquecimento, ele foi morar na Ucrânia, ele tá sem dinheiro, ninguém lembra dele, então ele tem um porquê querer voltar, um porquê querer aparecer por meio do filho, de certa forma. E o filho, por mais que não seja tão bom ator, até porque, se eu não me engano, ele é lutador na vida real, ele funciona muito bem pra trama, porque o que Rocky sempre fez muito bem é colocar o seu protagonista como azarão. Eu pensava, como que eles vão fazer isso aqui, se o Viktor Drago é um cara que ninguém conhece e o Adonis é um cara que tá no auge? Então eles conseguem construir isso muito bem, porque o Viktor, ele é um cara desconhecido, então aí você já não sabe muito o que esperar dele, tem muito aquele negócio do terror mesmo, do medo pelo desconhecido e tal. E ele é um cara muito maior e muito mais imponente, muito mais forte, muito mais físico do que o Adonis. Então o filme ele consegue construir muito bem esse negócio da ameaça do Viktor, mesmo ele sendo uma pessoa desconhecida. E também tem muito a questão dele ser um cara perigoso pela mentalidade dele, que é uma mentalidade que foi construída pelo pai, e o pai foi se transformando cada vez mais em uma pessoa má, entre aspas, pelo que aconteceu com ele depois que ele perdeu pro Rocky. E falando ainda dos Dragos, por mais que eu não goste tanto do arco deles, eu gosto da finalização do arco deles. É bem emocionante, é bem forte e faz muito sentido pros personagens. O que mais me incomodou ali foi a presença da mãe do Viktor, a ex-esposa do Ivan, que ela tá ali na trama só pra falar, olha, o Ivan não é tão ruim assim,
e ela representa uma elite russa má e etc. Eu não gostei muito da personagem dela, porque ela não aparece de uma forma tão orgânica, ela é mais uma necessidade do roteiro de ter uma personagem assim para provar algumas coisas. E uma coisinha que me incomodou, mas é um pouco chatice minha, que acontece muito em outros rocks também, é usar a televisão um pouco como exposição para o que tá acontecendo. Em alguns momentos funciona, por exemplo, na luta aparece o narrador e o comentarista falando sobre a luta, ok, mas em momentos que o personagem liga a televisão e tá passando exatamente o que precisa contar para o público para explicar alguma coisa, aí eu acho um pouco mais problemático. Mas no geral o filme funciona muito bem, é um dos meus filmes favoritos da franquia Rock, ele tem impacto, ele tem o peso, apesar de preso à mesma fórmula, ele sabe usar a fórmula a seu favor, e o principal, ele continua desenvolvendo o arco dos seus protagonistas, e uma coisa que eles criam muito bem também nesse filme é alguns dramas entre o casal principal para fazer o público se apegar ainda mais a eles, e isso funciona muito bem. Já as atuações, o Michael B. Jordan é incrível, é um dos melhores atores da sua geração, ele é o Adonis Creed, ele já construiu o personagem perfeitamente, toda a teimosia dele, a raiva que ele tem acumulada, ao mesmo tempo a paixão que ele sente pela Bee. Ele é um cara que consegue mudar a expressão facial, ele consegue ficar nervoso, ele consegue mostrar afeto. Ele é um cara sensacional, é um ator que não vai demorar muito pra aparecer várias e várias vezes em premiações. A Tessa Thompson, ela tem muito mais coisa pra trabalhar, como eu disse, e ela também é uma baita atriz. A relação que ela consegue desenvolver com o Adonis, que você sente aquela paixão, você sente que ela fica um pouco incomodada pela teimosia dele, ou por muitas vezes ele esquecer de todas as pessoas, como ele trata o Rock em alguns momentos. Então ela consegue passar muito isso no olhar dela, nos gestos dela e no afeto que ela tem pelo Adonis. O Sylvester Stallone tá sensacional de novo como Rock, parece que quanto mais envelhece ele se torna melhor ator, porque tem alguns filmes dele que a atuação dele é bem questionável durante a carreira, mas ele como Rock, ele conhece muito bem o personagem, até quando ele diz frases de efeitos ou frases empolgantes, emocionantes, funciona justamente por ele estar dentro desse personagem, por isso fazer sentido para o personagem. Então é mais uma atuação que não tenho o que falar. O Stallone como Rock é uma coisa que eu sempre adoro ver. E o Dolph Lundgren, ele parece que também melhorou depois de mais velho. Eu não achava ele um ator muito bom quando jovem, mas aqui ele segura bem o personagem, apesar de, como eu disse, não ter tanto desenvolvimento assim. E é por tudo isso que eu vou dar uma nota 8,5 pro filme. Ele tem sim suas falhas, mas no geral ele é muito, muito bom. E pra quem é fã da franquia Rock, vale sim gastar dinheiro no ingresso e assistir esse filme no cinema. E uma coisa que eu não senti tanto no primeiro Creed, mas senti mais nesse, é que aqui tem sim meio que uma obrigação de você ter assistido os filmes antigos pra você apreciar ele ao máximo. Então é isso, se você gostou do vídeo já deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal ainda se não é inscrito e assista outros vídeos nossos que eu vou deixar aqui do lado. Segue a gente nas outras redes sociais que a gente tá tentando produzir conteúdo diferente lá. É isso e corta.